E pessoal, tô passando novamente aqui, né? Hoje a gente vai ver algumas questões para fazer uma revisão do Enem, mas voltados também para a gente ver a questão de atualidades, né? E claro, os conhecimentos que a gente adquire aqui dentro das nossas aulas podem ser utilizados em qualquer outros vestibulares, né? Não só para o Enem. Eu já trouxe as questões com algumas marcações, com os gabaritos. Eu estou utilizando aqui para fazer essa aula o caderno azul, né, da última edição do Enem, certo? Você pode acompanhar, fazer o download aí e acompanhar junto comigo as questões, tá bom? Eu já marquei alguns pontos, é importante que você também depois marque esses pontos. Eu sempre gosto de fazer isso para que a gente possa visualizar quais são as temáticas, né, o que é que está sendo discutido ali dentro daquela questão, para que a gente possa ficar ligado em relação a isso, tá bom? Outra coisa também que eu gostaria de comentar é que as questões que são trazidas, principalmente na redação, são muito parecidas com os dados, com as informações que a gente tira no próprio IBGE. Aliás, praticamente todas as redações das edições que nós tivemos aí do Enem, elas são rebuscadas a partir de matérias, a partir de estudos, a partir de estatísticas levantados pelo IBGE. Então, por isso que é importante que você tenha uma mínima noção sobre esses estudos, sobre estatísticas, sobre interpretação de gráficos, né, para que você possa se basear, né, na sua leitura. E eu quero até te dar a sugestão de visitar o próprio site do IBGE. Lá no site do IBGE você vai ver que tem uma seção lá chamada IBGE Educa, onde eles trazem sempre algumas propostas de redação. Então é muito importante que você que está se preparando, né, possa visitar o site, ver as propostas de redação, treinar, praticar através dos textos motivacionais que são colocados ali, né? Textos motivacionais não, textos motivadores, né? Motivacional é outra coisa, tá? Então eu vou te mostrar já aqui a prova para a gente visualizar aqui. Então aqui foi a última redação, que as instruções, os textos motivadores, né, falando sobre saúde mental. Então, aqui um texto trazido de uma matéria, mas no texto 2, ó, aí você já tem um gráfico mostrando aqui algumas marcas, também um texto, né, e alguns gráficos aqui trazendo esses estudos, né, e aí vem a proposta, tá? Esse texto em si, ele não trouxe alguma coisa relacionada ao IBGE, mas são dados estatísticos, dados trazidos em referência à população. Então, isso aqui é muito comum cair nas redações, dados, estatísticas e gráficos, para depois você transformar no seu texto argumentativo, né, dissertativo, argumentativo, né, como ele sempre pede aqui. Então, treina lá, tá? Passa lá no site do IBGE, faz esse treino. Acredito que vai ser muito bom para você. Então, vamos lá. Estou aqui no caderno azul. Nós vamos começar aqui pela questão 46, tá? Lembrando que eu vou comentar só algumas questões relacionadas à geografia, tá? Que é a prova de ciências humanas. Não vou me adentrar nos outros assuntos. Vamos começar aqui pela questão 46. A questão 46 é uma questão relacionada à balança comercial. Então, o que é uma balança comercial, professor? Balança comercial é essa transação que acontece, né, entre os países ou cidades, estados, enfim, mas a balança comercial ela é mais mencionada quando a gente trata de transações comerciais internacionais. No caso, nós falamos de taxas de importação, né, que é trazer, né, matérias-primas ou trazer mercadorias de fora, e a taxa de exportação, que é aquilo que um país vende. A gente diz que a balança comercial ela é positiva quando um país exporta mais do que aquilo que ele importa. E a balança comercial ela fica negativa quando um país se vê
obrigado, né, ele se vê na necessidade de importar, ou seja, de trazer mais mercadorias de fora do que vender. Tá? Isso não significa que sempre o país fique no prejuízo, né? Mas o mais interessante para a economia de um país é que a balança comercial penda para o seu lado, né? Para que ele possa vender mais do que comprar. Isso favorece ao comércio. Então, aqui a questão é sobre a balança comercial entre o Brasil e a China, uma relação que em alguns momentos foi bastante abalada, né, durante esse último ano, por causa da questão do coronavírus, né, a vinda dos insumos, a produção de vacinas, devido a algumas matérias, algumas postagens em redes sociais, né, de pessoas ligadas ao governo. Isso trouxe muitos impasses, né? Muita gente acredita que isso prejudicou o Brasil, inclusive na CPI que está tramitando agora, está sendo muito discutido isso, se o Brasil foi prejudicado ou não pelas conversas, né? Pelas postagens nas redes sociais, pelas matérias jornalísticas que saíam falando a respeito do vírus ser chinês e coisas desse tipo. Tá? A embaixada diz que não tem interferência, né, que as relações Brasil e China continuam muito boas. Lembrando que o Brasil e a China são parceiros do bloco econômico do BRICS, né? O B de Brasil, o R da Rússia, né? O I da Índia, que está muito abalado, né, nesses últimos meses, está despontando aí como um líder mundial nessas últimas semanas na questão sobre a quantidade de pessoas infectadas pelo coronavírus, né, uma nova cepa que apareceu na Índia. Então, uma situação muito perigosa e alarmante, né, a situação lá na Índia. Isso, de certa forma, acaba afetando também o Brasil, né, porque existe, né, essa formação desse bloco entre os 5 países emergentes mais ricos do mundo, e entre eles está a Índia, né, e o C da China, né, e o S da África do Sul, né, que é South Africa, né, por isso que é África do Sul, né, em inglês, daí o S no final. Tá? A sigla do BRICS não está traduzido para o português, né, o nome dos países em inglês, os 5 mais importantes. Então o Brasil tem essa relação muito próxima, né, com a China, por causa do volume de importações que o Brasil faz, e também em relação a todas as transações comerciais que são intermediadas via Brasil, né, para que a China seja favorecida com isso dentro do bloco, tá bom? Então, só para mencionar, né, às vezes são assuntos também muito mencionados, principalmente para quem vai fazer as provas da UES, né, sobre a formação de blocos econômicos, né, e eu acredito que de repente pode ser cobrado aí no quesito a atualidades, né, toda a situação que está passando a Índia, né, também passou a China, né, que agora já está se recuperando, né, já está se despontando aí na economia mundial novamente. Então isso interfere, o que acontece nesses países, obviamente interfere na nossa economia também, porque são parceiros comerciais dentro do bloco do BRICS. Então, voltando aqui à questão, eu não vou ler toda a questão, tá? Vamos pegar aqui a segunda parte, diz: os números revelam com clareza a assimetria. Então, aqui eu já falo de uma balança comercial desfavorável, né, para alguém. As exportações brasileiras de produtos básicos, especialmente a soja, minério de ferro e petróleo, compõem, dependendo do ano, algo entre 75% e 80% da pauta, né? Ao passo que as importações brasileiras consistem aproximadamente em 95% de produtos industrializados chineses, né? Então, o que está sendo trazido aqui à pauta é que o Brasil exporta, né, o que o país leva de exporta entre 75% a 80%, mas as nossas importações ficam na casa dos 95%. Então eu tenho aqui um diferencial, né, o 95 para 75, a 80, significa que dentro dessas transações o Brasil está numa balança comercial desfavorável, né? As nossas importações
se sobrepõe às exportações. Aí ele traz um jogo aqui de palavras, né? A gente precisa prestar atenção em relação a isso, que ele diz, ó, uma ação estatal, então uma ação que o governo pode fazer, né, o Estado pode fazer a longo prazo, outra ideia que ele traz aqui, capaz de reduzir a simetria na balança comercial brasileira, conforme o texto exposto, é. Então, aí você pode dizer assim, professor, mas eu não sou economista, eu não entendo nada em relação a isso. Ora, mas as próprias opções que foram dadas aqui, elas já te traz algumas ideias, ou te deixam assim um pouco mais à vontade para tentar responder. Então, aqui eu tenho uma situação de assimetria, e aqui ele me disse que a maior parte dos produtos brasileiros importados, né, os produtos chineses importados, são produtos industrializados. Então, o que ele quer saber é o que o Estado, né, o que o país pode fazer enquanto nível governamental, né, então, enquanto política estatal, para reduzir a busca por esses produtos industrializados. Então, o que o Brasil pode fazer para reduzir a importação de produtos industrializados chineses? Ele quer saber isso aqui, né? Falou da a nossa balança, como está, e o que nós mais importamos são os produtos industrializados. Aí ele fala na opção a expansão do setor extrativista. Então, eu aumentar o setor primário, o setor extrativista, o setor primário da economia, isso vai melhorar aqui na minha taxa de importação? Não. Aí eu trago aqui outra parte também do setor primário da economia, que é a atividade agrícola. Se eu investir na agricultura, isso vai melhorar a minha relação na produção de produtos industrializados? Também não. Na letra C fala sobre matriz energética. Então, será que a solução para o Brasil melhorar na quantidade de importações é mudar a fonte de energia? Essa não é o nosso problema, até porque o Brasil não tem esse problema de diversificação de matriz energética. Lembrando que o nosso país ele tem uma variedade já dessas matrizes energéticas. Nós já utilizamos a energia solar, a energia eólica, a energia mareomotriz, nós já temos as termoelétricas, nós temos a energia hidrelétrica. Então, a matriz energética brasileira já é diversificada. A letra D, que seria a opção correta, que é o fortalecimento da pesquisa científica. Porque com a ciência eu posso melhorar as novas tecnologias, descobrir novas tecnologias, e é claro, quanto mais tecnologias eu tiver, menos industrialização, aliás, menos importações eu preciso fazer em relação a produtos industrializados. Isso por quê, professor? Porque boa parte do que nós importamos da China são produtos que são barateados, né, são mais barateados por causa da mão de obra chinesa, né, que é muito barata também a produção, mas também a gente acaba importando porque nós temos tecnologias que vêm da China que não são produzidas aqui no Brasil. Uma dessas que nós estamos sofrendo agora, nesses últimos meses, por exemplo, é a questão da produção de vacinas, né, contra o coronavírus e os insumos. Né? Então, o Brasil ainda não desenvolveu pesquisa suficiente para não precisar trazer isso. Tá? E aqui a última, que é uma das mais absurdas, né, que é o monitoramento do fluxo alfandegário. Né? O que é que tem a ver a alfândega com a queda nas importações? Né? Não tem relação nenhuma aqui. Na questão 47, também uma questão de geografia. Ele vem falando que as estatísticas mais recentes do Brasil rural, tá? Ele vai falar aqui sobre o meio rural, revelam um paradoxo que interessa a toda a sociedade. O emprego de natureza agrícola define, ou seja, está diminuindo. Tá? Então, eu tenho aqui uma mudança na dinâmica agrícola, e essa dinâmica também está relacionada a um cenário de aumento da massa de desempregados, inativos e aposentados que mantêm residência rural. Então, o que o texto está falando aqui é sobre uma realidade, né? Hoje uma modificação que nós estamos tendo dentro dos movimentos populacionais aqui no Brasil.
Antes era muito comum a questão do êxodo rural, né? A saída das pessoas do campo para a cidade em busca de melhoria de vida, mas hoje a gente já tem um outro cenário também, né? Um outro cenário de pessoas que estão ficando no campo, né? Permanecendo no campo, insistem em permanecer no campo, e esse campo está passando por dificuldades. Essas pessoas não conseguem mudar-se, né? Não conseguem ir para outro lugar, ou não conseguem emprego nas cidades, principalmente as pessoas mais velhas, as pessoas mais idosas. Isso está trazendo, aumentando a massa de desempregados, inativos e aposentados que mantêm residência rural. Né? Então aí ele pergunta, sobre o espaço brasileiro, o texto apresenta argumentos que refletem aí nós marcaríamos aqui a letra A, que seria a heterogeneidade, ou seja, a grande diferença, né? A variedade do modo de vida agrário. Há pessoas que vivem no campo, na zona rural, mais envoltas a muita tecnologia. Aí nós temos a questão das agroindústrias, por exemplo, e ainda temos uma porção das pessoas que ainda se valem do modo de produção arcaico, né, ou primários ainda, né, das agriculturas principalmente familiares, né, que ainda se vem de uma produção ainda voltada para a subsistência. Aqui na letra B diz que eu tenho uma redução do fluxo populacional nas cidades, né, eu não tenho redução de fluxo populacional, né, as cidades estão aumentando esse fluxo populacional, né, cada vez mais as pessoas estão buscando se concentrar nas cidades ou no centro, né, das cidades, dos vilarejos, né? Eu estou aumentando o fluxo. Na letra C diz que há uma correlação entre a força de trabalho e a migração sazonal, que a culpa é da migração sazonal. A migração sazonal é um tipo de movimento populacional também, né? Mas no caso a migração sazonal é aquela migração que acontece de tempos em tempos. É o que acontece aqui no Brasil, muito famoso, como os boias frias, né, que vão para as plantações de cana-de-açúcar, fazem o serviço, fazem a colheita e depois voltam para os seus lugares, né, de onde vieram, para as cidades de onde vieram. Então a migração sazonal é uma migração que acontece apenas de tempos em tempos. A pessoa não vai lá para se estabelecer naquele lugar. Ela vai para lá para trabalhar por um tempo, ficar por um determinado período de tempo, já marcado dentro do calendário, seja uma questão de colheita, por exemplo, de construções, enfim, que aconteça em um determinado período do ano e já é aguardado, mas depois ela volta. Na letra D ele diz que é a indissociabilidade, ou seja, a impossibilidade de separar o local de moradia e o acesso à renda. Está dizendo que é impossível de você separar ou de você dissociar o tipo de moradia que a pessoa tem e o acesso à renda. Ah, gente, aí, né, beira já o absurdo, né? Cada moradia está intimamente ligado à sua renda. Quem é que vai ganhar por mês 20 mil reais e vai morar numa casa feita de papelão? Não existe uma coisa dessa, né? Cada moradia é interligada, né, com a sua renda. E a letra E, a desregulamentação das propriedades nas zonas de fronteira. O que é que tem a ver fronteira com o assunto que estamos falando, né? Não está relacionado com fronteiras. Então, esse aqui também você eliminaria só pelo absurdo. A próxima questão aqui de geografia seria a questão 49. Uma questão aqui que é muito comentada, principalmente quando a gente está se tratando de reforma agrária, né? Então, falando sobre reforma agrária, que é a questão do termo função social. Hoje os movimentos, principalmente o movimento social sem terra, né? O movimento do sem terra, fala muito sobre a questão da ocupação de terras que não cumprem a sua função social. E aqui ele já vai trazendo, né, o termo, o que é que significa, a função social, está aqui a definição. Então, o que é a função social de uma propriedade? Ela precisa ter obrigatoriamente o uso racional da propriedade, dos recursos ambientais, que eles são integrantes. Né? Então, ele vem trazendo um texto falando sobre aqui também, ó,
o princípio da função social e da propriedade. Isso aqui, gente, quando tiver referências assim de textos, de reportagens, é muito bom você ver o título aqui da reportagem. Às vezes o título já traz algumas dicas para você, né? Dependendo de onde veio a matéria, de que foi escrito, o título da matéria, porque sempre eles vão colocar aqui algum ponto, alguma coisa assim meio solta, né? Um trecho, e você vendo de onde veio a matéria ou a titularidade, você pode reforçar a ideia que você está tendo ao fazer uma correlação entre o que está sendo tratado ali. Tanto é que aqui nós temos, no enunciado, né, os movimentos em prol da reforma agrária, que atuam com base no conceito de direito à propriedade apresentado no texto, propõe-se a. Aí temos reverter o processo de privatização fundiária, ou seja, tornar o que a reforma agrária quer é deixar que as propriedades deixem de ser privadas e passem a ser públicas? Não. É até difícil, praticamente impossível que isso aconteça, né? Que o Estado reverta esse processo de privatização. Aí nós temos ressaltar a inviabilidade da produção latifundiária. Está dizendo que o texto falou sobre como é ruim ou como é impossível se produzir em um latifúndio. Ora, a maior parte das grandes produções brasileiras são realizadas em latifúndios. A soja, a cana, né, muitas coisas aí são feitas, o café, né, são feitos nos latifúndios. Né? A nossa agroindústria nacional é baseada nos latifúndios. Né? Quase impossível que o Brasil cresça hoje, pelo menos no modelo que nós temos hoje de agroexportação, que não seja sustentada pelo latifúndio. E a letra C, que é defender a desapropriação dos espaços improdutivos. Né? Está aqui dentro do conceito. Né? Então, esses espaços eles precisam ser ocupados por quê? Porque eles não cumprem a sua função social. E qual é a função social? O uso racional da propriedade e dos recursos ambientais que eles são integrantes. Esse é o choque que existe entre os movimentos, entre parte dos movimentos que buscam pela reforma agrária, né, e o Estado criar leis ou fiscalização ou formas de que a reforma agrária aconteça dessa forma. Né? Nós temos espaços que são privados, que não produzem, mas estão cercados e que não são colocados para que se faça nenhum tipo de moradia, nem de ocupação e nem de produção. Então, o proprietário diz que o espaço é dele, ele faz o que quiser. Por outro lado, nós temos a questão de que aquele espaço poderia estar sendo utilizado para alguma atividade produtiva, né? Para a ocupação, para a moradia, para o plantio, para a colheita. Então, esse é o grande impasse que existe para que a reforma agrária ainda seja uma incógnita, né, sobre quando ela vai acontecer de forma mais efetiva, né, dentro do nosso país. Na letra D, impedir a produção exportadora. Isso aqui é coisa de doido. Se o Brasil parar de exportar, nossa economia quebra. Né? Nós somos um dos maiores países agroexportadores do mundo. Na letra E, coibir o funcionamento de empresas agroindustriais também, né? Ora, uma agroindústria, ela está ocupando o espaço, ela está produzindo, tá? A mesma coisa que se eu tenho uma produção exportadora. O problema aqui sobre o que menciona o texto é você ter grandes propriedades de terra que não estão produzindo, estão improdutivas. E aí elas não cumprem a sua função social. A questão 50 do caderno azul também é uma questão sobre geografia. E ela fala sobre a expansão das cidades. Nessa prova caiu muita questão sobre urbanização, sobre problemas urbanos, sobre o processo de urbanização, sobre a relação campo-cidade. A expansão das cidades e a formação das aglomerações urbanas no Brasil foram marcadas pela produção industrial e pela consolidação das metrópoles, formação de regiões metropolitanas como locais de seu desenvolvimento.
Na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam-se por áreas de ocupação contínua, configurando densas regiões urbanizadas. Essas densas ocupações contínuas, a ocupação contínua, é o que a gente vai relacionar aqui com duas coisas. A formação de uma região metropolitana ou outro processo também que na geografia nós chamamos de conurbação. Então, esse processo da formação de uma região metropolitana ou a conurbação. A região metropolitana é quando eu tenho uma cidade, uma grande cidade, que é uma metrópole, e essa metrópole ela concentra ali polos industriais, bancários, né, universidades, e eu tenho algumas cidades que ficam ao redor dela, e essas cidades elas ficam interdependentes dessa cidade que é a metrópole. Como no caso aqui no Ceará nós temos Fortaleza, né, e a região metropolitana que cresceu muito, principalmente a partir da segunda metade do século XX, né, já está indo. Antes, no início, na região metropolitana de Fortaleza era formada só pelos municípios vizinhos, pelos municípios que faziam fronteira, e agora já se expandiu para municípios que estão aí a dezenas de quilômetros, né, mas que tem essa interligação de mão de obra, de matérias-primas, de relações comerciais, de transporte dessas matérias-primas e mercadorias. Então, há uma interdependência entre essas cidades que formam a região metropolitana. Professor, e o processo de conurbação, ele vem a ser o quê? Eu não lembro mais. O processo de conurbação é quando você tem a união de cidades nas suas fronteiras, nas suas características físicas, nas suas características culturais, elas se tornam tão interligadas entre si que você nem sabe mais em qual cidade você está. Parece que você está em uma cidade só, né? O que ele está falando aqui, né? Estender-se por áreas de ocupação contínua. No caso aqui do Ceará, por exemplo, a gente tem um complexo do chamado Crajubá, né? Que é a cidade de Crato, Juazeiro e Barbalha. As características econômicas, físicas né, da cidade, a própria fisionomia das cidades, se não houvesse as placas indicativas, você mal saberia se você está entrando ou saindo de uma cidade e indo para outra. Geralmente nas cidades, quando você sai de uma área rural e vai para uma área urbana, você tem um intervalo, né, uma mudança paisagística, e isso é o que caracteriza essa quebra, né, no visual, e você entende que está mudando de um lugar para o outro. Na conurbação você quase não vê isso. É uma interligação poderosa, né? Que vai além dos âmbitos físicos, políticos também, né? Você tem legislações, né, que favorecem o comércio e outras coisas entre as cidades que estão inseridas nela. Aí nós temos o resultado do processo geográfico descrito foi. Aí eu tenho a valorização da escala local, já está falando, né? Quando eu tenho um processo de metropolização, uma região metropolitana, já não é mais a escala local. Já não é mais somente a escala local, ou seja, não estou falando só de uma cidade, de um município em si. Aí eu tenho o crescimento das áreas periféricas, é isso aqui que eu tenho. As periferias, ou seja, as áreas que ficavam ao redor da metrópole, elas passam a crescer junto com a metrópole, né, causando essa aglomeração que pode formar uma região metropolitana ou um processo de conurbação. Na letra C fala sobre transporte ferroviário, não há ligação nenhuma entre esse princípio e o transporte ferroviário. Planejamento estadual, né, também não fala sobre isso o texto, e a emissão de consórcios intermunicipais. Pronto, é isso aqui que eu queria falar para vocês, né, sobre os consórcios, né? Então, esses consórcios, eles são essa parceria política, né, e econômica que existe entre as cidades, baseada até mesmo em legislação.
tá? Para que as cidades elas possam ter essa contribuição, essa parceria entre si, através dos chamados consórcios, né? Para que empresas, mercadorias, bens, serviços possam circular entre as cidades que estão dentro da região metropolitana ou no processo de conurbação, com a redução na taxa de impostos, tá? E diversos outros incentivos aí. Então, finalizando essa parte de hoje, nós vamos aqui para a questão 51. É uma questão que traz um gráfico enorme, ocupou quase metade da página. E aí ele traz na figura de 1963, sobre como acontecia a zona de pastoreio e cultura do algodão e cereais do Agreste. E aí o que é que a gente precisa observar aqui, dentro dessa imagem, né? Primeira coisa para você observar aqui é que é um ciclo que na verdade é um calendário. Começa em janeiro, vem de janeiro e vai até dezembro. É um ciclo, né? Janeiro, fevereiro, vai até dezembro. E aí, além disso, o que eu tenho mais aqui? As culturas. Feijão, milho, algodão. Então, e aqui o que é que nós temos também? Círculos que estão interpostos. Acho que é essa a palavra, né? Não estou encontrando a outra palavra agora. Mas eu tenho um círculo, depois outro círculo e outro círculo. Então significa que dentro de cada um desses círculos, do maior para o menor, eu não vou tendo a mesma produção ou as mesmas atividades. Nesse círculo eu tenho feijão, milho, algodão. De dentro para fora eu tenho, né, o algodão, milho, feijão sendo plantados, cultivados aqui. Ambos eu tenho gado, gado, gado. Depois eu tenho outros cultivos, né? Cultivo novamente. Né? Certamente aqui deve ser o feijão. Aí eu venho o algodão, milho, interposto aqui. Então, o que significa esses pontinhos aqui? Aqui é o período de semeadura. Tá? Então, primeiro, aqui ele está explicando o que é que ele vai fazer. Ó. De janeiro a março, o que é que eu vou fazer? Criação de gado. Janeiro a março, criação de gado. Janeiro, março, criação de gado. No caso, como a gente está falando aqui de Agreste, né, ou aqui essa faixa do Nordeste, né, janeiro a março, nós estamos passando pela, deixa eu ver, verão, outono, né? Termina aqui o verão e em março começa o outono, a estação chuvosa. Então, no final aqui da estação seca, criação de gado. Março começa o período das chuvas, que é o que a gente espera aqui no outono. E aí o que é que eu vou fazer? Semear. Esses pontinhos aqui representam semeadura. O que é que dá certo para semear quando vem as primeiras chuvas? Feijão e milho. São os dois roçados mais populares aqui no Nordeste no período chuvoso. Feijão e milho. Feijão e milho, período março, abril, maio, no outono, período chuvoso. E aqui eu venho, ó, as plantinhas começam a crescer, chega junho, o que é que aconteceu? A figura mudou. É época de colheita. Ó, junho, por isso as festas juninas, eu tenho colheita. Tá? No finalzinho aqui eu tenho o algodão. Certo? Veja que no período da semeadura o gado some, porque eu não posso ter o gado criado junto com as minhas plantinhas. O gado vai comer e vai pisotear a minha plantação. Então eu tenho todo um sistema aqui, um esquema, um calendário, né, de atividades agropecuárias para ser desenvolvidas não só no decorrer do ano, como também aproveitando as estações climáticas. Então, eu tenho aqui a legenda, né, o significado das legendas, e todo esse esquema aqui para mostrar para você essa dinâmica produtiva.
certo? Então, toda essa dinâmica aqui mostrada nesse intervalo. O que é que eu tenho aqui? O que é que ele me mostra? É de a separação pelo tipo de solo. Não está falando de solo ali, está mostrando atividades. Aí tem exportação da colheita sazonal. Está mostrando que esse produto está sendo exportado? Não. Priorização de tecnologia moderna. Não é tecnologia moderna. Né? A tecnologia moderna não precisaria fazer toda essa separação e se basear nas estações climáticas. E aí eu tenho a letra D, que é a adequação pelo tempo da natureza. E aqui a intensificação da atividade pecuária, está dizendo que a pecuária se sobrepôs aqui, não foi, né? Ó, você vê que a maior parte do tempo, a pecuária ela só vem até aqui. Ó. E o restante eu tenho produção agrícola. Tá? Então uma questão pode fazer as pessoas quebrarem a cabeça um pouco, né? Devido a todas essas figuras todas, né? Mas dá para entender. Quando você sabe interpretar esses gráficos. Esse é um desafio que muitas pessoas precisam quebrar. Né? A interpretação e a leitura de gráficos. É muito importante, gente, você fazer isso. Para quem vai fazer o vestibular da UES ou fazer outros vestibulares, né, nem sempre os gráficos aparecem. Aliás, é uma grande raridade que caiam gráficos nos vestibulares, né, principalmente o vestibular da UES. Mas as provas do Enem, tanto as questões em si como a própria redação, você vai ver com grande frequência esses gráficos aparecerem, tá bom? Então, espero ter trazido algumas dicas aí para vocês, né? A gente ter feito essa revisão. Depois a gente volta na segunda parte para ver mais algumas questões, tá bom? Então, obrigado por ter ficado conosco até aqui. Qualquer dúvida, questões, sugestões, vocês podem deixar para a gente aí sempre que possível. Estou olhando, né, vendo as sugestões ou as questões que vocês querem que a gente comentem mais, tá bom? E aí não esqueçam de passar lá no site do IBGE, tá? Numa aba chamada IBGE Educa. O IBGE é para professores, uma coisa desse tipo. Lá você vai encontrar sugestões com propostas de redação baseada em uma situação, problema, matérias e gráficos para o IBGE. Vai te ajudar muito na preparação para o Enem. Beleza? Então, grande abraço, até a próxima aula. Gente. Até mais.